Fala galera, diz Ascov, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Copiando Jesus. É isso mesmo, é o nosso podcast toda quarta-feira e você é muito bem-vindo nessa mesa abençoada aqui de comunhão. A gente senta aqui com o objetivo, sair daqui mais parecidos com Jesus, e isso acontece aprendendo mais sobre as Escrituras, isso acontece ouvindo testemunhos de homens e mulheres espalhados pela nossa nação, vivendo aquilo que Deus os chamou para fazer, e eu tenho certeza que você vai ser profundamente tocado, abençoado com esse papo de hoje. São coisas assim muito marcantes que nós vamos falar aqui, de coisas que têm acontecido ao redor da nossa nação e como o Senhor tem agido e como o Senhor talvez desperte você também para agir nas questões que estão acontecendo aí na sua região. E eu queria te fazer um pedido. Quando você estiver ouvindo aqui, que você deixasse um comentário aqui, você curtisse esse vídeo, mas você também pegasse esse link e mandasse para pessoas aí que o Espírito Santo vai colocar no seu coração enquanto a gente conversa. Combinado? Então vamos embora, podcast de hoje. Reginaldo Veloso. Fala, Douglas. Obrigado. Tamo junto. Você tá aqui. Eu que Direto de agradeço. Brasília. Direto de Brasília. Agradeço aí pelo convite, oportunidade. E é um prazer enorme sentar aqui nessa cadeira, onde pessoas tão importantes e relevantes aí no Evangelho, né, na caminhada, já sentou aqui. Muita gente sentou aí pra gente conversar. E para você ter um contexto, o Reginaldo trabalha na Atini, né, que é uma associação, né, que trabalha com crianças em situação de vulnerabilidade entre os povos originários, entre povos indígenas. Exatamente. É isso, né? E aí depois você vai explicar um pouco melhor de que maneira vocês servem essas crianças, mas só para você ter um contexto, porque eu queria que o Reginaldo começasse falando o que é isso aqui que tá em cima da minha mesa aqui, embrulhado. Pois é, meu irmão, eu tô trazendo aqui Eu vou abrindo aqui. Pode abrindo. É um presente, né, para você. Entre os povos indígenas tem uma coisa que eu acho que é assim, extremamente impactante, que é um princípio, né? A gente pode falar que é um princípio dentro da cultura, que é a troca, o escambo, né? E a gente tem um grupo lá que são da etnia Camaiurá, e lá na língua Camaiurá eles chamam de moitará. Então, quando a gente recebe alguma coisa, um presente, alguma coisa assim, ou um favor, né, sempre eles também devolvem com outra coisa. Então, quando eu comentei que estaria vindo para cá, o pessoal falou, não, então eu quero que você leve um presente. É mesmo? Né, então eles que enviaram. Douglas, exatamente. Então, e o que é? Isso que aí é, pra você explicar pro pessoal? É um remo, né? São 2 remos, na verdade. Se eu consigo abrir, que tá bem embrulhado. Tá bem embrulhado aí. Né? São 2 remos. Isso, são 2 remos aí que representa aí um pouco da cultura indígena, né? Entre os povos originários aí do Brasil, né? Vamos ver. Esse daqui é de qual região? É da região do Mato Grosso, da reserva do Xingu, né? Então, o Xingu é uma reserva indígena que eu acho que uma das, se não é a maior, é uma das maiores reservas do mundo. Assim, né? Do mundo. Então, fica ali no Mato Grosso, parte do Pará, mas esse pessoal São quantas pessoas que moram ali? São várias etnias, na verdade. Então, é um complexo de etnias indígenas. E ele é dividido, acho que, três territórios. Então, tem o Baixo Xingu, Meio e o Alto Xingu, né? Uau. Então, esse povo aí é do Alto Xingu. Coisa linda. Isso. Então, pra você pendurar aí na parede lá da sua casa. Muito sempre legal. lembrar e orar pelos povos indígenas. Obrigado. Obrigado mesmo pelo presente aí. Me sinto muito honrado, muito privilegiado. Deixa eu pôr pra cá, peraí. Agora, Reginaldo, eu gosto sempre de começar perguntando como é que foi o seu encontro com Jesus, né? Como é que Jesus encontrou você? E depois, se você pudesse já na sequência contar pra gente, e como é que ele desperta pra você, pra essa população, pra esse grupo, pra você alcançar e pregar pra esse grupo. Ok.
A minha história, eu sou natural de Minas Gerais, cidade de Divinópolis. Fica pertinho ali de Belo Horizonte mesmo, Ok. né? E a minha história, assim, é uma história não muito diferente de muitas outras, né? Eu acho que eu fui resgatado aí na minha juventude, né? Depois da adolescência ali. Eu vim de uma família simples, né? De periferia da cidade, né? Humilde e tudo mais. E o contexto, acho que o contexto da época também que eu vivi essa adolescência, era uma época, assim, posso dizer que era um pouco diferente do que é hoje, né? Mas é uma época, assim, de jovens lidando com a rebeldia, assim, né? A era do rock, essa coisa toda. Então, eu acabei sendo bastante influenciado por isso na minha adolescência e tive lá as minhas experiências, né? Com várias questões, né? Principalmente substâncias e envolvimentos de pecado mesmo em todos os sentidos, em todas as áreas. E eu posso dizer que eu cheguei ao fundo do poço muito cedo, porque tudo começou muito cedo. Eu lembro que eu tinha uns 12 anos de idade, eu já estava indo para o que a gente chama hoje de balada, né? Naquela época eu não usava esse termo, mas 12 anos de idade eu já estava... mesmo? Eu já passava a noite na rua, coisa do tipo e tal. E acabei, assim, tendo uma certa dependência, principalmente do álcool, né? E quando eu tinha lá meus 22 anos, eu tive um impacto, assim, muito grande, assim, muito profundo. Eu cheguei naquele que a gente chama de fundo de poço, né? Mas sempre tive um pensamento muito crítico, assim, e analítico, né? Em relação à sociedade, em relação ao futuro da humanidade. Eu sempre, desde a adolescência, sempre pensei nesse sentido, né? O que realmente faz sentido na vida. Então, eu acho que essa rebeldia era um pouco disso também, tentar encontrar sentido da vida, né? Então, aquilo que às vezes era despejado na sociedade, principalmente para a juventude, não fazia tanto sentido. não encaixava muito bem a minha pessoa. Então eu estava buscando o sentido. E quando eu descobri através da palavra mesmo, comecei a ler. Mas como é que chegou na sua mão? Como é que você teve essa ideia? Então, foi um amigo, na verdade, tinha um amigo que fazia parte da nossa turma lá. A família dele era cristã, né, evangélica e tal, mas ele não tinha se envolvido ainda, mas chegou num certo ponto que ele tomou uma posição e ele foi, assim, um referencial. E eu lembro que uma vez ele comentou algo comigo sobre Jesus e as Escrituras. Então, ele tinha se convertido. Ele se converteu. E aí ele mesmo assim ficou ali com os amigos e começou a semear devagar. Isso, e aí eu fui e ele passou por uma casa de recuperação numa época. Foi aí que ele se converteu. Ok. Né? E aí eu fui e tive esse despertamento de curiosidade de conhecer as Escrituras. Porque minha família, vamos dizer assim, que era católico não praticante, né? Que é muito comum e tal. E na minha infância eu ia na igreja, mas não entendia muito bem do que se passava, né? Do que se tratava. Então, quando eu tive esse contato com as Escrituras, eu comecei a ver verdade. E aquilo me chamou a atenção. Verdade no sentido de que as coisas que me ensinavam não fazia sentido. Né? Então eu comecei a ler as Escrituras e aquilo foi chamando, foi me cativando ali, né? Foi me consumindo mesmo. É mesmo? E aí... E sozinho, na sua casa, lendo a Bíblia? Lendo a Bíblia, aquela coisa. E esse amigo um dia me chamou, se eu quisesse ir na igreja com ele e tal. E aí fui na igreja, né? Eu lembro que eu fui numa reunião, num culto de jovens, né? E o pastor pregou, fez o apelo. E eu estava muito envergonhado ali naquele momento.
e eu lembro que o pastor olhava para mim assim, eu lembro que o pastor olhava para mim assim, fazendo o apelo, né? E ele tinha aquela coisa de ir à frente e tal, né? E eu não esbocei nenhuma reação. E ele insistiu, e até que ele foi até lá na cadeira onde eu estava sentado e me pegou pela mão. Você tá brincando? E me conduziu, né? Foi desse jeito. E aí, ali, eu lembro que eu cheguei em casa nesse sábado, né, à noite. Aliás, no outro dia, no domingo, quando eu acordei, eu falei com a minha mãe assim: mãe, virei crente. A minha mãe falou assim: se durar uma semana tá bom demais, né? Falou isso? Falou, porque era o trabalho que eu dava para ela, né? Então, uma semana já seria uma semana de alívio. E desde lá, nunca mais tive, né, fora dos caminhos de... E como é que foi esse... Mas deixa eu voltar um pouco antes, assim. Então, você tá no culto, o cara faz o apelo, você tá com vergonha, ele foi até você... Ele viu que... Mas ele discerniu ali, né? Ele discerniu, olhou no meu olhar ali que aquela mensagem tinha realmente me acertado ali, o coração. Né? E aí... Porque lembra os anjos de Sodoma e Gomorra, né? Exato. Pegando pela mão. Exato. E aí ele foi até o lugar e me conduziu. E foi interessante, porque quando ele tocou em mim, eu senti confiança. Né? Senti confiança de ir à frente. Então aí foi real, né? Foi real. Eu lembro uma vez, eu levei um amigo na igreja, né? E aí um pastor pregou e tal, e aí esse pastor no final fez um apelo, só que o apelo dele era diferente. Ele falava assim, quem aqui tá nos visitando, que não é crente? Aí as pessoas levantavam a mão, né? Aí, quando a pessoa levantava a mão, ele falava assim, vem aceitar Jesus. E esse meu amigo levantou a mão falando que era visitante, né? Ele falou, então vem aqui aceitar Jesus. Aí ele ficou todo constrangido, levantou e foi lá, né? Aí terminou, ele chegou pra mim e falou assim, eu não aceitei, tá? É que eu fiquei com vergonha. Não, o meu caso não foi assim, não. E hoje eu penso nisso, e tem uma história na Bíblia que é muito impactante comigo e revela essa minha situação, assim, e de muitos outros, né? Que é a história do Mefibosete. Né? Eu acho aquela história, assim, é uma grande metáfora para o evangelho ali na vida de Jesus e o reino de Deus. Porque o Mefibosete, eu olho para ele assim como aquele camarada indigno mesmo, né? Ele sofreu um acidente quando criança, caiu do colo e ficou aleijado, né? E por ser parente de Saul ali, né? Neto de Saul, filho de Jonatas. Então, quando Davi toma o poder ali, o reino, então era de praxe que os descendentes do antigo rei fossem eliminados, né? Mas o Mefibosete não foi, até porque talvez ele não era uma ameaça, né? Porque eram eliminados para derrubar a chance de alguém querer retomar o reino daquele rei que morreu, no caso, né? Então, o Saul tinha morrido, o Jonatas tinha morrido, e o Davi fala, resta alguém, por causa da amizade que ele tinha com Jonatas, né? Resta alguém da família de Jonatas para que eu possa prestar benevolência e tal, né? E honrar essa família. Aí alguém falou, olha, tem um sujeito lá, chamado Mefibosete, ele é manco, é um cara, é um deficiente, né, e tal. Aí o Davi falou, me traga o Mefibosete. E aí trouxeram o Mefibosete, mas quando ele chega diante do rei, ele se vê, assim, completamente indigno para aquela situação, né? Porque ele reconheceu, ele sabia que ele não tinha valor nenhum, ele não tinha, ao contrário, ele merecia mesmo ser morto por ser descendente de Saul. E ele fala, olha, até ele usa uma expressão, né? Rei, por que se importa com um cão morto como eu, né? Muito então, forte. ele se usa uma expressão assim, muito forte, falando de si mesmo, né? E Davi ali, ele fala uma coisa que é sensacional. Ele fala, olha, a partir de hoje,
você vai sentar todos os dias à minha mesa, a mesa do rei, né? E as terras que era do seu pai, eu vou devolver. E aí isso acontece. E essa promessa que Davi faz é algo que impressiona, porque eu fico imaginando a cena do Mefibosete, talvez ali a reunião, o jantar, né, do rei, e ali na refeição, e aquela refeição tinha pessoas muito ilustres ali, né? Tinha os príncipes, os filhos, né? As escrituras falam que eram pessoas belíssimas. O Absalão tinha um cabelo ornamentado com ouro, né? As filhas de Davi eram mulheres belas, então eram príncipes e princesas sentadas ali, com uma magnitude assim muito grande. Os valentes de Davi, pô, você imagina esses generais de guerra, esses guerreiros, né? As escrituras falam que tinha guerreiro que o cara, um guerreiro chegava a matar mais de 1000 inimigos, ao ponto que a espada se fundia. Grudava na mão. Você não sabia mais o que era carne e osso, o que era espada, né? Então, coisa impressionante, assim, esses relatos. E eu fico imaginando esses caras sentados à mesa do rei e, de repente, você imagina um som de um manco chegando, de um aleijado, né? Ali com talvez um pedaço de pau, uma bengala, uma muleta, né? E senta aquela mesa, né? Então, é impressionante isso. E a história vai contar que o Absalão depois se rebela contra o pai, e o Davi tem que fugir para as colinas, e o Mefibosete não foi, porque o servo dele, que era o Ziba, se eu não me engano, ele pediu para o cara arrear o jumento para ele ir junto com Davi para as colinas. Mas o Ziba não enganou o Mefibosete. Ele não arreou esse jumento. Então, o Mefibosete não foi. E esse Ziba, além de ter enganado o Mefibosete, ele foi e contou para o Davi, para o rei, que o Mefibosete ficou lá com Absalão. E o rei se indignou com isso, diante de tudo que tinha feito, né, por ele. Falou, então a partir de agora, Ziba, as terras que eu tinha dado para ele é sua. O plano dele deu certo, né? Então, ele tomou as terras que eram do Mefibosete. E o Mefibosete ficou, então, na planície, né? Só que ele ficou muito mal com essa situação, por ser um cara deficiente, não conseguiu ir com o rei, né? E a turma. Ele ficou muito mal, ao ponto de que ele não tomou banho mais, ele não fez a barba, ele fez um voto ali, e de tristeza mesmo, né? E quando Davi retoma volta das colinas, aliás, né? E o Mefibosete vai ter esse encontro com Davi, cara, aquilo é impactante demais, porque quando o Mefibosete encontra com Davi e conta a história, olha, o Ziba me enganou. Eu pedi para ele arriar o jumento, mas ele não fez e tal. Rei, mas agora que o senhor está de volta, meu coração está cheio de alegria. E o Davi escuta aquela história e quer consertar a coisa. O rei vai consertar. E fala, então vamos fazer o seguinte, vamos dividir essas terras. A metade fica para o Ziba e a metade fica para você, Mefibosete. Agora que você está me contando a história real. Só que o Mefibosete vai falar um negócio ali que é impactante demais. Ele fala, não, meu rei, deixe que ele fique com tudo. Agora que o meu rei está de volta, é como se ele dissesse, isso me basta. A presença do rei me basta. Então, eu olho para esse texto e vejo que a minha conversão ela foi mais ou menos talvez não com toda essa profundidade, mas quando eu digo que eu estava buscando algo que fizesse sentido na vida, era exatamente isso. A presença do rei ser suficiente. E as outras coisas, deixe que eles fiquem com tudo. Aquelas coisas que, às vezes, o sistema, a cultura, tenta imprimir em nós, que são coisas que vão fazer sentido na vida. Quando a gente tem esse encontro com a presença do rei, essas coisas perdem seu valor. Né? Elas podem vir, algumas coisas podem chegar, mas elas não
prioridade. Não tem o seu coração, né? Não tem o nosso coração. A presença do rei, sim. Porque a presença do rei, ela não é perecível, né? É uma coisa eterna. E isso sim faz sentido na nossa vida. Isso é tesouro, né? Isso é tesouro. E quando você tem esse encontro com Jesus, você vai ali, você falou, né? Sua mãe falou, isso aí vai durar uma semana, né? Você falou, isso nunca acabou, né? Como é que foi o processo aí dessa libertação dos vícios? Em você foi um negócio muito instantâneo? Ou teve aí uma briga? Não, foi bem radical, assim, da noite pro dia. Da noite pro dia. Nunca mais tive contato. É mesmo? Foi da noite pro dia, assim, porque de fato foi esse encontro mesmo. Sim. Esse encontro foi profundo. Eu entendo quando as pessoas têm todo um processo, né? Eu compreendo muito bem isso. Já ajudei tantas pessoas nessa caminhada, mas há aqueles também que, olha, que não sei se é a fé, se é uma força, o que acontece, mas ali já acabou. Né? Nunca mais tive contato. E aí, como é que foi então o seu chamado missionário? Então, aí foi que logo depois, muito rápido, menos de 2 anos, eu já entendi essa questão do chamado missionário, né? Porque até linka com essa história do Mefibosete, assim, no sentido de que eu encontrei o que faz sentido, né? E as outras coisas que eu estava buscando já não faz tanto sentido mais. Então, quando eu ouvi sobre missões... Você tinha quantos anos quando converteu? Eu tinha 22 anos. E aí você estava na faculdade? Não. Não estava? Não. Nessa época, tinha terminado o ensino médio e parei por ali. Aí fui fazer faculdade depois. E aí eu ouvi sobre missões. Eu fui para Jocum, né? Esse foi meu seu treinamento. Meu treinamento e tudo, até hoje, né? A Jocum, que é a nossa ligação, assim, né? E aí, quando eu ouvi sobre isso, na verdade, eu me converti ali próximo dos anos 2000, e foi bem numa época em que Belo Horizonte estava vivendo uma coisa assim bem forte, principalmente questão de louvor e adoração. E eu comecei a ter esse contato lá em Belo Horizonte, né? Ali a igreja Batista de Contagem, ali com o Cirilo, aquela turma, né? A Lagoinha também, que tinha uma expressão também bem bacana e tudo mais. E aí foi num desses cultos aí que eu ouvi falar sobre missões. Eu lembro do Ricardo Robortella também, que tinha uma expressão, né, ainda tem, né, uma expressão muito forte sobre missões. E aquilo tinha um CD, se eu não me engano, que tinha lançado, Quem Se Importa, né, que tinha até uma capa que era algumas pessoas no barco, assim, que era uma tempestade. Eu lembro dessa capa desse CD e várias pessoas se afogando. Olha, e aquilo ali, aqueles que estavam no barco tentando salvar essas pessoas, né? E o tema era Quem Se Importa. E aquilo me chamou muita atenção, assim, e eu falei, pô, eu quero dedicar minha vida a isso, né, a me importar com aqueles que estão se afogando. E aí você vai para Jocum fazer treinamento? Isso, né? Fez ETED? Fiz ETED. O pastor Cote esteve aqui, né? Foi lá para... Ah, você foi para Curitiba? Para Curitiba. Legal. Isso, foi para Curitiba. E fiquei... Só em Curitiba eu fiquei uns quase 10 anos. É mesmo? E aí, depois, lá... Na verdade, quando eu saí de Divinópolis, né? Porque, na verdade, eu saí de Belo Horizonte. Eu tinha aquele ônibus lá da Cometa, que fazia a ligação para Curitiba. Eu nunca tinha saído de casa, assim, né? Você nunca tinha saído do estado? Não, já tinha ido, né, em praia e tal, mas não a longo prazo. Então, quando eu fui fazer a TED, que seria 5 meses, né? Mas eu não fui com essa cabeça de fazer a TED, né? Eu fui para ir para missões. Então, eu lembro que foi bem dramático, assim, porque
dentro do ônibus eu até chorei pensando assim, nunca mais vou ver minha família. Porque eu achava já que eu ia entrar numa mata, alguma coisa assim. Naquela época, muito jovem, a gente não tinha muita noção do que seria, né? Estava indo para um lugar que eu desconhecido também, né? Curitiba ali. E aí... mas eu não sabia também que tinha esse negócio do treinamento de Deus. Então, a preparação de Deus. Foi sendo preparado, né? Até hoje estou sendo preparado. Mas isso levou algum tempo para que eu pudesse, de fato, entrar na mata. E aí, depois de uns 8 anos, Deus começou a falar conosco muito forte sobre essa questão com os povos indígenas, né? E nos deu um sonho. Eu já tinha casado, eu casei com a Kátia, né, minha esposa. E aí Deus deu um sonho pra gente, que era pra gente atravessar um rio, que tinha um povo do outro lado do rio e tal, desconhecia. E a gente foi a gente entendeu que era para iniciar um trabalho da Jocum em Palmas, Tocantins. Porque era um dos locais no Brasil que ainda não tinha expressão, assim, o centro de treinamento chama, a gente chama de base, né? Então, ainda não tinha. E aí fomos para lá, não conhecia ninguém, foi assim, eu falo que talvez se fosse hoje eu não teria essa coragem. A gente não conhecia ninguém do Tocantins, nunca tinha pisado. Então vocês vão para lá para começar uma base da Jocum. Para começar uma base da treinamento. Jocum. E olha só essa história. Então tinha o quê? Um mês que a gente... Chegamos lá, alugamos uma casa, começamos a morar e fazer contato, ir nas igrejas, aquela coisa toda. Um mês que a gente estava lá, a gente recebeu uma viatura da polícia. E dentro dessa viatura tinha alguns irmãos, né? E um desses irmãos ali, que era policial, ele começou... eles foram lá nessa casa que a gente estava porque souberam que a Jocum estava lá no Tocantins. E aí ele foi lá compartilhar. E ele compartilhou uma história de que o avô dele tinha sido missionário numa etnia entre um povo indígena lá do interior do Tocantins, acho que na década de 50, muitos anos atrás. E tinha tido uma expressão bem bacana lá, mas que naquela ocasião já não... As gerações tinham mudado, então o trabalho estava parado, não tinha mais, né, uma ação ali, uma igreja, não estava acontecendo. E ele começou a contar sobre isso, aquilo queimou muito o nosso coração. E a gente falou, pô, nós precisamos conhecer esse lugar. E ficava mais ou menos 400 quilômetros de Palmas ainda. E combinamos de ir para esse lugar, né? E então foi numa folga que ele ia ter, só que naquela ocasião ele ia ter essa folga, mas no último momento não deu certo. E então ele falou conosco, mas vai vocês. E a gente tem um indígena que vai encontrar vocês lá na cidade, que era a cidadezinha ali, que seria a porta de entrada para a reserva indígena, né? A gente estava tão empolgado, fomos. E chegamos lá, quando a gente chegou, a gente foi de ônibus, quando o ônibus parou na cidade, já subiu dentro do ônibus o indígena, né, porque foi nos recepcionar, e ali a gente todo empolgado com aquela situação, e já era assim, final da tarde. E só que para entrar na reserva lá é só de caminhonete traçado, né, porque é muita areia, muita lama. Então, no carro pequeno não entra, não é qualquer carro, não. E aí a gente ia fretar uma caminhonete lá de um senhor para poder ir. E nessa ocasião, esse senhor falou, não é melhor a gente ir amanhã não, porque já está escurecendo. Aí eu falei, agora são quantos quilômetros mais ou menos? Aí o indígena falou que seriam uns 50 quilômetros. E de fato eram 50 quilômetros. Só que, aí eu falei, não, 50 quilômetros rapidinho, vamos agora mesmo, né? Não precisa esperar para amanhã. Pensei que uma hora e meia a gente estava lá. Rapaz, isso durou umas
6 horas de viagem. Tá brincando. 50 quilômetros. 50 quilômetros. Foi entrando mata Porque dentro. é lentinho. Derrubando árvore praticamente, né? E aí esse senhor chegou lá e falou assim, olha, quando é que vocês querem que eu volte? Eu falei, volta daqui 15 dias, né? Foi mais ou menos assim. E aquela comunidade não sabia quem era a gente. Meu então, Deus. ele foi embora. Daqui 15 dias. Ele foi embora e deixou a gente lá, rapaz. Foi assim, uma loucura aquilo. E no outro dia, que a gente acordou no outro dia, o pessoal ali querendo saber quem que era, quem que estava ali. E uma pergunta prática, assim. Você chegou, você dorme onde? Então, nessa ocasião, cada família tinha sua casa, né? Sua maloca. Uhum. Então, lá, nesse caso, é feito de palha mesmo, né? E tudo. Okay. E aí, tinha um quartinho lá que eles falou. A gente era em 11 jovens. Ah, tá. Você estava com mais gente. Era uma equipe. E aí tinha um quartinho lá, e ele falou, podem ficar aí. Uhum. Só que a gente tinha levado rede. Só que era muito, vamos pôr assim, 3x3. Okay. Entendeu? Não caberia os 11. E aí ele falou, vamos armar as redes, armamos algumas redes e os outros dormiram embaixo das redes. Uhum. Né? E como não tinha luz, não tinha energia, né? Tava muito escuro. Eu lembro que nessa noite começou a subir como se fossem uns animais, né? Eu fiquei embaixo assim, mas ali a gente orando. Você tava no chão. Tava no chão. E eu lembro que eu ficava tirando assim, sem não saber sabia o que era, rapaz. E orando, meu Deus do céu, o que será isso? No outro dia que a gente foi ver, era uma gata que tinha dado filhote e os filhotinhos estavam subindo na gente ali e tal. Meu Deus. Mas a gente não sabia o que era, não. E você dorme? Dorme por causa do cansaço. Uhum. Mas foi tranquilo. Só que no outro dia, eles queriam saber quem que a gente era, né? E isso foi bem bacana, porque eles achavam que a gente era estudante, pesquisadores, alguma coisa assim, né? Ou turista. Que é comum parecer Era lá, comum, assim. Então, não muito, porque é muito longe, muito difícil o acesso, né? Mas às vezes aparecia. E aí eles tinham uma história de que a gente tinha que levar o boi. E a gente não levou o boi. Então, a gente não sabia disso. De todas as casas que a gente entrava, eles diziam, vocês não trouxeram o boi. Tinha que ter trago o boi. Né? E a gente, poxa, a gente não sabia disso, dessa regra. Né? E aí, começaram a tratar a gente mal no primeiro dia. E a gente ia ficar lá 15 dias. 15 dias. E então... ficou essa história de boi o dia todo. O pessoal começou a ficar preocupado, né? E aí eles falaram assim, ó, à tarde a gente vai reunir para decidir o que vai fazer com vocês então. Porque vocês não trouxeram boi, não sei o quê, e cobrando esse boi. E eu falei, ó, pô, vamos orar, gente, né? Vamos orar para ver o que vai acontecer. E aí, à tarde, fizeram a reunião, chamaram a gente lá, só os homens. E começaram a falar na língua deles, ali falou uns 40 minutos na língua, a gente não entendia nada que estava acontecendo. E eu lembro que eu fiquei orando ali e falando, Deus, talvez essa seja a nossa última oportunidade aqui, né? Mas eu quero falar do teu amor aqui para essas pessoas. E se eu tiver a oportunidade, eu vou falar, né? E depois de um tempo, ele falou em português, o cacique, no caso, falou, olha, a gente está falando aqui porque vocês não trouxeram o boi, é uma regra e tal, e agora a gente precisa saber como que vai acontecer, se vocês vão... E literal era isso mesmo, trazia um boi... Boi físico mesmo, para a comunidade. De presente. Isso, de presente. E aí agora a gente vai querer saber como que vai fazer, se vocês vão comprar. Só que a gente não tinha o dinheiro mais. Gastou todo o dinheiro na viagem e tudo mais. E aí eu falei, pô, se me der a oportunidade eu vou falar e seja o que Deus quiser. E ele falou, eu quero ouvir primeiro. Eu lembro dele falar assim, o cacique de vocês. E apontou para mim. E aí eu levantei e me veio à mente, né, essa coisa de Jesus, o Cordeiro, né? E trouxe essa história assim com muita simplicidade, porque o português é a segunda língua, é um pouco difícil para compreender.
E falei, olha... E lembrei também daquela história da mulher samaritana, né? Se você beber dessa água, nunca mais terá sede. E falei, olha, a gente poderia ter trago o boi aqui e a gente não sabia, mas quem sabe numa outra oportunidade a gente traz. Mas eu quero dizer uma coisa aqui que é importante. Se a gente trouxesse o boi, vocês iam comer 2, 3 dias ou em poucos dias, ia acabar o boi e vocês iam ter fome demais. Ó, de novo. Mas o boi que a gente trouxe aqui, né, uma vez que se alimentar dele, vocês nunca mais terão fome. E esse boi, lá, Deus na língua dele chama Papam. É o filho de Papam, né? Filho de Deus. Porque ele ama todos os povos, com todas as línguas, todas as culturas. E, de fato, ele quer se apresentar nesse lugar. E nessa ocasião levantou um jovem que era professor dos indígenas e ele falou, é disso que nós precisamos aqui. E ele falou assim, nós precisamos de saber sobre a estrada de Papam, que é o caminho que leva a Deus, né? Que é o Evangelho. Uhum. E é isso que nós precisamos aqui na nossa comunidade. A gente achava que vocês eram turistas, pesquisadores, mas agora estamos entendendo quem vocês são. Aí levantou outro e falou a mesma coisa. No fim, o cacique falou assim, olha, esquece o boi, sejam bem-vindos e vocês ficam o tempo que quiserem. Cara. A gente achou que era 15 forte. dias. Eu e a esposa ficamos 7 anos. 7 anos trabalhando com esse povo lá, né? Uau. E hoje tem uma comunidade. E isso que é maravilhoso, que eu vejo nesse trabalho, porque tem um texto na Bíblia que sempre me intrigou, né? Que é Jesus enviando os discípulos, né? Pra missão ali, né? Não no fim, mas no meio ali, ele envia os 70 e tal. E ele dá uma ordem que pra gente é muito estranha, né? Não levem bolsa. Sim. Não leva dinheiro extra, não leva comida extra e tal. E ele fala assim, não fica pulando de casa em casa, a casa que vocês entrarem permaneça ali até que e tal. E eu percebo que o Senhor estava ensinando a eles ali essa missão que é completamente guiada pelo Espírito, né? Sim. Que você não vai com o plano totalmente fechado e rígido, mas que você ouve a voz de Deus nessa caminhada, né? Então você vai para lá e você tem um plano. Vou fazer a base da Jocum aqui, mas uma visita de um policial que conta a história de um vô, né? Que você fala, não, peraí, tem algo aí. Eu sinto o Espírito me mandando ver isso daí. E você vai, e aí chegando lá, você ouve a Deus naquele lugar. Entendeu? Essa coragem de rasgar os nossos planos a qualquer momento, que a gente percebe o plano de Deus se abrir na nossa frente, né? Verdade. Eu acho que esse é um grande desafio para todos nós, discípulos de Jesus, né? Porque a gente poderia falar um grande desafio para o missionário, mas um grande desafio para todos nós, de estar assim atento à voz do Espírito, né? E a qualquer momento rasgar nossos planos, né? E falar, eu quero o seu, né? O fundador da Jocum, Loren Cunningham, ele dizia uma coisa assim, que era, a gente vai decolando e construindo o avião ao mesmo tempo. Isso, exatamente. Então, porque é o processo de entender na caminhada, que Deus quer, né? Na caminhada muito a gente vai entendendo. 7 anos lá, e aí vocês plantaram uma igreja lá. Isso, aí tem um missionário indígena lá hoje, que é atuante, que coordena essa comunidade. Que legal. Então, tá bem organizado. Assim, e como surge a Atni? Porque a Atni, então, faz um trabalho com crianças. Isso. E vocês me apresentaram, eu até encontrei, né, com vocês lá no evento da Nívia Soares, né, Lugar Secreto. E vocês me falaram um pouco, na ocasião tinha até uma das crianças indígenas que estavam lá, né, com um casal. E o que vocês me disseram é sobre crianças vulneráveis, porque algumas comunidades têm certas regras em relação, ou tem certos procedimentos com crianças que nascem com alguma deficiência e tal, e chegam a matar essas crianças. E aí a Atni age nesse contexto com essas crianças. Mas como é que você definiria melhor do que isso, né? Qual é a atuação da Atni?
Eu gostaria de explicar um pouco melhor sobre isso, assim, até trazer para nós e o público que vai estar assistindo, que está assistindo nesse momento, algo que eu acho que é extremamente importante é a importância dos povos indígenas na nossa cultura, na nossa identidade, né, como povo brasileiro. Todos nós, como povo brasileiro, né, nós, povo não indígena e povo indígena. Porque, na verdade, Douglas, nós, povo brasileiro, a gente não tem muito conhecimento sobre essa identidade cultural nossa, né? E às vezes isso faz com que a gente não dê muita importância até no tratamento com o povo indígena no Brasil. Então, nós temos uma riqueza aqui que é impressionante, assim, de uma pluralidade cultural muito gigante. Né? Isso é um dom de Deus sobre o Brasil, né? Então, nós temos hoje mais de 370 etnias no Brasil, que falam mais de 200 línguas. Uau. Isso é impressionante, né? Só que poucos de nós tem conhecimento a respeito disso. E o tanto que a cultura indígena faz parte da nossa cultura também, sabe? Essa influência dos povos indígenas em nós, né? Então, eu costumo brincar e falar, você toma banho todos os dias? Se você toma banho todos os dias, é por causa da influência do povo indígena, né? Então, até o pessoal fala assim, por que o perfume do europeu é tão bom, né? Porque é o melhor perfume europeu. Porque é um perfume que tem que ser forte para disfarçar. Para disfarçar. Porque o brasileiro vários países não você toma banho todo dia. É um dos únicos povos que toma banho todos os dias. Né? O povo brasileiro. Mas isso vem do povo indígena. O indígena não toma todos os dias, toma todo o tempo. Ele toma várias vezes no dia? Aliás, no geral, funciona assim. Eles acordam muito cedo, volta de 5, 6 horas da manhã e vai para o rio tomar banho. Entendeu? Aí depois vai fazer uma atividade, vai pra roça, qualquer uma outra coisa. Quando volta, toma banho. No final da tarde tem um futebol, tem alguma coisa, depois toma banho. É mesmo? Então é todo o tempo, né? Então, e a gente absorveu isso na nossa cultura também. Então... E é uma coisa mais de higiene ou mais ritualística? Porque, assim, várias culturas têm um ritual, né? Até meio que religioso, né? Em relação a se lavar e tal. No deles é mais realmente higiene. Tipo, eu acho que é higiene, suou e tal, toma banho. Interessante. Né? Então, esse link que a gente precisa sempre fazer antes de tudo com os povos indígenas, eu acho que é importante para a gente entender de fato quem nós somos como identidade cultural, né? E não só essa questão da cultura, a nossa cultura ter elementos da cultura indígena, né? Mas da nossa formação como povo. Então nós sabemos que nós somos um povo miscigenado, um povo de mistura, de cores e tudo mais, né? E quando a gente volta lá na história, lá atrás, a gente vai perceber o quanto isso nos faz ser o que somos hoje. Eu gosto muito de um texto da literatura brasileira, que é o texto do Oswald de Andrade, que fala sobre antropofagia, né, que é o Manifesto Antropofágico. O Oswald de Andrade foi um daqueles artistas, autores ali da Semana da Arte Moderna, né? Tem aquela Tarsila do Amaral, que ela pintou o Abapuru, né? E ela, na ocasião, era casada com ele. E aí deu o quadro de presente para ele no dia do aniversário. E ele olhou para aquela imagem e falou, olha, esse aqui é o homem que come gente. Porque até na cultura indígena existia isso, né? Então, às vezes, tem dois tipos de... tinha, né? 2 tipos de indígena que comiam gente. Que era o canibalismo e a antropofagia, que é um pouco diferente. O canibalismo, vamos pensar assim, que é uma coisa mais
nutricional mesmo. O cara com pra matar a fome, comeu. Exato. E a antropofagia não, ela é um ritual, tem toda uma cerimônia, né? Então, inclusive tem um livro que é bem bacana, que é As Duas Viagens de Hans Staden. Hans Staden foi um alemão que veio na época da colonização para cá, um aventureiro, e ele acabou sendo preso, porque na costa aqui do Atlântico, né, do Brasil, a maioria desses povos era da etnia tupi, ou do tronco tupi. Por isso que ficou linkado até a língua tupi. O índio fala tupi, o deus do índio é o Tupã. Não, existe uma diversidade muito grande de línguas. Eles encontraram primeiro o pessoal. Exato. E aí, esse grupo tinha na sua cultura a prática de antropofagia. Só que a antropofagia é uma coisa assim, eles também tinham, culturalmente, eles se guerreavam um com os outros. E quando tinha um guerreiro, um inimigo que era muito inteligente, muito forte, um valente, esse sujeito, quando ele era capturado, ele passava por um ritual. Ficava ali, levava-se para outra aldeia, ele ficava ali 1 mês ou 2 meses, ele era bem alimentado, dava as mulheres para ele ter relação com as mulheres, coisa do tipo assim. E depois de um tempo, eles matavam esse sujeito e comiam a carne dele, né? Mas não no sentido nutricional. Não porque estava faltando comida. Não, mas no sentido de absorver toda a sua Então, se ele era inteligente, força, era forte. Sua inteligência. Né? Eu gosto... Eu não quero aqui falar bobagem, né? Mas eu gosto de pensar também na ceia de Jesus, um pouco também como isso. Porque quando Jesus, ele fala, pega o vinho e o pão, fala, esse é meu sangue e o meu corpo, aquilo é uma metáfora, né? Mas traz esse sentido de que quando a gente alimentamos dele, o caráter dele, a personalidade dele é Cristo em nós. Então, é como se fosse, não exatamente, mas como se fosse uma antropofagia também, né? Então, esses povos indígenas, eles tinham dentro dessa cultura. E o Oswald de Andrade, ele pega isso, né, com esse contexto, e lá no 1928, ele, se eu não me engano, 28 ou 30, alguma coisa assim, ele então escreve um texto que é o Manifesto Antropofágico. Nesse texto ele vai descrever que o quê? Olha, o povo brasileiro, ele metaforicamente, ele é antropofágico. Ou seja, ele tem uma capacidade de absorver com facilidade o que é do outro, no sentido aquilo que interessa. Tanto é porque nós somos reconhecidos como um povo adaptável. E também é um povo que é bem acolhido e recebido em qualquer lugar. Porque tem um pouquinho de todo mundo. Né? E você tem facilidade de relacionamento. O povo brasileiro tem diferente de aquelas culturas muito rígidas, que vai ter um pouco de dificuldade. Eu costumo dizer que um missionário indígena, um missionário brasileiro entre os povos indígenas, quando você chega lá na aldeia, você não sabe quem é. Ele já se misturou, já se transformou ali num indígena. É diferente de um missionário europeu, porque você vai chegar lá, você vai... aquele lá é o missionário. Né? Já o brasileiro não, ele tem essa capacidade de se misturar ali com facilidade. Isso diante dessa, talvez um pouco disso, né? Do fato da gente ter essa condição de absorver aquilo que é do outro, de se identificar com o outro. Na antropologia tem um termo que é alteridade, né? Alteridade é você olhar, enxergar a realidade a partir da ótica do outro, né? E nós temos um pouco disso. E no contexto missionário, você tem que praticar isso com frequência. Você tem para você entender a cultura, o pensamento do outro, né? Você precisa sair do seu campo de visão e se entrar a partir do ponto de vista dele, para poder enxergar como ele enxerga o mundo, como ele enxerga a realidade, né? E pensando nisso, né, nós
temos hoje esse contexto, quando a gente fala assim em infanticídio, nós precisamos sair do nosso campo de visão. Porque um ponto de vista nada mais é do que uma vista de um ponto. Exato, né? exato. Então, nós precisamos sair do nosso ponto de vista e tentar enxergar a partir do ponto de vista do outro, né? E também nós precisamos ver quem nós somos também, porque quando eu falo sobre isso, nós precisamos tomar um cuidado para não criar uma situação onde o índio se torna uma pessoa horrível, entende? Porque se a gente for pensar sobre nós mesmos, a gente vai perceber que até pouco tempo atrás, como a gente tratava os nossos deficientes, né? Principalmente deficiente mental. Olha, na minha infância, eu lembro que tinha vizinhos que a gente não via eles. Era escondidos, a família escondia. Né? Porque vivia amarrado. E tinha os manicônios, onde as pessoas comiam suas próprias fezes. Entende? Isso fazia parte do nosso contexto cultural. A gente achava aquilo tranquilo. Era normalizado na nossa sociedade. Então a gente não pode olhar para essa situação vendo o indígena como o horrível, não. A gente chama isso de prática cultural nociva. Quase todas as culturas têm essas práticas, né? Eu costumo sempre lembrar, olha, a corrupção é uma questão praticamente cultural aqui na nossa realidade. Não é uma coisa dos políticos prática apenas. Cultural nociva, né? E é algo que nos prejudica muito, né? E está intrínseco em nós. Às vezes o político é alguém que tem mais oportunidade. Porque quando fala de milhões, né, afeta muito mais. Isso, né? Exato. Mas todo mundo está fazendo as de reais, o que menos a gente chama reais. de jeitinho brasileiro, Sim. né? Você tem uma oportunidade de cortar uma fila, você tem uma oportunidade de não pagar uma coisa. De não pagar uma coisa aqui, outra ali, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Só que, claro, essa questão com as crianças é muito mais grave, né? Mexe mais. Mexe mais e deve mexer mesmo, Sim. né? Então, entre os povos, não são todas as etnias, mas algumas delas existem essa prática do infanticídio. Crianças que nascem com deficiência, filho de mãe solteira às vezes, gêmeos, fruto de adultério. E aí tem tudo a ver com um imaginário no sentido cultural, espiritual ali. Então, por exemplo, nasceu um gêmeos, então tem algum tipo de significado ali. Essas razões, elas vão variar. Vai variar de cada povo, né? Mas, no geral, vamos pensar assim, os gêmeos não é comum. Então, é como se fosse uma anomalia. Tem algum problema ali. Entendeu? Então, aquilo que sai do natural, né? Entre aspas, entendeu? E aí, em algumas culturas, tem a prática de matar essas crianças. Algumas dessas culturas, algumas crianças são enterradas vivas. Né? E a gente tem lá exemplos disso. Nós temos criança que ficou 2 horas enterrada, né? Porque era filho de mãe solteira. E quando nasceu, a mãe fizeram a cova, enterraram, e uma outra mulher indígena que estava voltando da roça na ocasião, ela viu o alvoroço ali e quando chegou percebeu que tinha uma criança que havia sido enterrada. E então ela se compadeceu, pediu para ficar com essa criança. E aí ela pegou essa criança, trouxe para Brasília, né, no caso, onde a gente tem uma chácara lá onde a gente faz o acolhimento de famílias, no caso, né? E trouxe para Brasília. Só que essa criança, ela perdeu muito sangue pelo cordão umbilical ali, ela tinha acabado de nascer. E ela acabou desenvolvendo uma anemia, né, profunda. Então, até hoje, precisa fazer uma reposição de sangue a cada 20 dias. 2 bolsas de sangue e tal, né? Nós temos casos
de criança que não foi enterrada, mas sofreu desnutrição severa, deixa de alimentar até que venha a óbito e tal, entende? E como é que vocês são acionados? Né? Porque você não tem como estar lá em todas as tribos supervisionando, né? Então, como é que vocês são acionados e tem a oportunidade de agir ali? Isso acontece de várias formas, né? Às vezes até o pessoal da justiça, às vezes se depara com uma situação, já aconteceu. O pessoal da saúde que trabalha ali próximo a essas comunidades. Então por exemplo, tem uma adolescente que os avós, os pais não querem aquela criança porque talvez não tenha um pai ali, né? Vai ser difícil de criar e tudo. Então, ela tá grávida. Então já sabe que né? Então, o pessoal ali pode recorrer a nós. Os próprios missionários que atuam nessas comunidades indígenas também são... Porque Atini, Douglas, significa voz numa das línguas indígenas. E a ideia é essa, que sejamos vozes. Vozes para quem não tem voz. Porque essas crianças, elas não podem se defender. Elas precisam que outros... O vulnerável do vulnerável. Exato. Defendam elas dessa situação. Então, essa instituição, ela foi criada com esse propósito. E você, os seus 2 filhos, são filhos por adoção? Sim. Que estavam nessa situação. Isso, que estavam... Né? Queria que você compartilhasse um pouco com a gente. Deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Tome aí. Então, essa história é uma história bem impactante mesmo, uma história de milagre, né? Porque... de milagres, na verdade, são milagres. Eu e Kátia, logo que a gente casou, a gente tentou ter filhos, mas logo depois identificamos, fizemos alguns exames, e a gente não poderia ter filho, tanto eu quanto ela, né? Problemas biológicos. Tudo bem, era uma vontade mesmo, assim, forte no nosso coração, mas a gente entendeu que Deus teria seus planos nisso também, né? E descansamos em Deus em relação a isso, né? Não, jamais passou na nossa mente, né? A gente esperava que no futuro Deus reservasse tamanha milagre mesmo em nossas vidas e na vida de outros, né? Dessas crianças. Mas fato é que 4 anos atrás, eu recebi uma mensagem no Facebook, né, de um indígena, que o casal, a mulher estava gestante e por alguma situação ela teve que ir pro hospital na cidade para poder fazer o parto. E fizeram o parto lá, foi bem tranquilo. Mas quando a enfermeira me relatando, né, depois, quando pegou a criança, ninguém percebeu nada, mas quando ela levou para dar o banho, que o bebê nasce com as mãozinhas bem fechadinhas, né, que abriu a mãozinha dela para poder limpar, viu que os dedinhos estavam colados, né. E essa enfermeira me relatando, ela ficou bem apreensiva, porque num outro hospital, ela contando, que ela trabalhou, a situação dramática aconteceu, né, de uma criança que nasceu com deficiência física e mental, entregaram para a mãe amamentar e quando voltaram lá no quarto, a criança estava morta. Então ela ficou bem sabendo dessa situação, porque o pessoal que trabalha ali na região conhece. E ela ficou um pouco preocupada. Reuniu a equipe e conversaram com os pais e tudo mais. Só que tem uma coisa aí que é bem bacana. Os pais já conheciam o trabalho da Atini. Então foram eles mesmos, por amor a essa criança, que entrou em contato conosco. Ele falou, e as palavras dele foi essa: Reginaldo, você sabe que é muito arriscado eu levar ele para a aldeia. Você não quer ficar com ele e tal?
Eu brinco que foi 5 minutos, a gente engravidou, gerou, gerou uma criança, né? Então, nasceu, a gente então entrou com o processo, né? E foi lá e buscou essa criança. E foi muito, assim, foi um presente mesmo, uma alegria muito grande. E principalmente no sentido de que o direito à vida estava sendo resguardado, né? Então isso é um milagre ali aconteceu dessa criança ser salva mesmo do perigo da morte, né? E também nossas vidas. Mas Deus sempre tem mais do que aquilo que possamos pensar, imaginar, né? E Ele é maravilhoso. E há 3 anos atrás, eu recebi um convite para participar de um evento, né, de pessoas que trabalham com povos indígenas. E foi lá na cidade Chapada, no Mato Grosso, e fui para esse evento. E quando cheguei lá, no primeiro dia de manhã, eu estava organizando as coisas ali no alojamento, e de repente chegou uma mensagem no WhatsApp. Era uma missionária alemã que atua no interior do Amazonas, numa cidade que chama Envira. Eu nunca tinha ouvido falar desse nome, dessa cidade. É bem interior mesmo, no meio da floresta ali. E ela me mandou algumas fotos e dizia o seguinte: olha, tem uma criança aqui, ela tem 1 ano de idade, mas o corpo dela é de um bebê de apenas 3 meses de idade, né? Porque ela sofreu desnutrição durante todo esse ano e sofreu maus tratos. Essa criança, ela até foi já jogada na fogueira. E as fotos, as fotos mostradas, a criança estava cheia de feridas pelo corpo, toda machucada. E ela tinha uma hérnia nos testículos, parte do intestino estava dentro dos testículos, né? E por causa disso, acho que ela foi rejeitada. E ela tinha uma doença também, que chama hiperplasia adrenal congênita. É uma glândula que tem em cima do rim, que produz os hormônios que a gente precisa. Ela não tem essa glândula, não tem essa produção desses hormônios. Então precisa tomar medicação corticoide, né, todos os dias, 3 vezes ao dia. Ela também tinha uma doença de pele, aquela questão boleosa, né? E ela dizia que ela foi espancada, foi ameaçada e tudo mais, 1 ano de idade. Mas estava tão fraca essa criança. Ela tinha um corpo assim bem reduzido mesmo, de um bebê de 3 meses. E naquela ocasião eu fiz uma oração ali muito rápida, porque já ia começar a reunião. Mas quando eu vi aquela mensagem, vi aquelas fotos, eu clamei a Deus e pedi a Deus que me enviasse, que eu pudesse ir nesse lugar. Eu nunca tinha ouvido falar dessa cidade, Envira, mas eu queria ir nesse lugar e fazer alguma coisa por essa criança. E foi muito rápido ali a oração. E fui para a reunião. Mas quando eu cheguei na reunião, eu fui cumprimentar o pessoal que estava lá, os missionários que trabalham entre os povos indígenas e tudo. E um deles, também amigo nosso, um casal que trabalha com aviação. E ele está sempre postando fotos viajando de helicóptero e tal. Até brinquei, falei, vocês vieram de helicóptero? Eles, não, dessa vez nós viemos em voo normal, mas semana que vem nós estamos indo para Envira. 15 minutos depois. E aí, aquilo, eu fiquei chocado, né? Fiquei chocado, comecei até a tremer. E mostrei a mensagem do WhatsApp, falei, olha, tem uma criança lá nessas condições, eu queria ir lá ver o que eu poderia fazer por essa criança. Ele falou, nós estamos indo para lá com uma equipe de médicos e dentista. E nós vamos ficar 5 dias lá,
na próxima semana. O avião que vai levar a gente vai sair de Porto Velho. E eu falei, não cabe mais um nesse voo, não. E ele falou, olha, o avião comporta 6 pessoas, nós somos 5. Só que tá muito pesado. Tem um peso certo. Porque vai levar cadeira de dentista, não sei o quê. Falei, eu vou ver com o piloto. Falei, faça isso. E ele imediatamente mandou uma mensagem pro piloto. E o piloto retornou. E o piloto disse o seguinte, só que naquela ocasião, Douglas, eu estava passando por um tratamento de saúde. Eu tinha tido um tumor, um câncer no pescoço e garganta. E eu fiz quimioterapia, radioterapia. E a radioterapia, principalmente, ela danificou muito a minha garganta. E eu fiquei sem alimentar por uns 3 meses. Tive que usar sonda por um tempo. E eu perdi 20 quilos. E então ele falou assim, o piloto retornou e falou assim, ó, até 70 quilos dá pra levar. Eu falei, cara, dá até pra levar uma mochila. Dá pra levar 2. Né? Porque eu tava bem magro mesmo. E aí, ele falou, então semana que vem a gente se encontra lá em Porto Velho. Eu não sei o que aconteceu naquela reunião. Né? Não lembro nada que foi não falado. Não lembro mais nada. E eu fiquei só com aquilo na cabeça. E voltei para Brasília, comprei uma passagem para Porto Velho. Encontrei com eles lá. E entramos nesse avião e fomos. No meio da floresta mesmo, assim. Você nem imagina que vai ter 3 horas de voo só de floresta. E de repente uma cidadezinha lá no meio. E ali chegamos. Mas quando nós chegamos lá, essa missionária veio com a criança. E quando eu peguei no colo, e essa criança olhou para mim. E eu olhei para ela, os nossos olhares se cruzaram. E naquela ocasião, meu olhar não foi de um missionário, não foi de um pastor, não foi de um agente da sociedade civil que está preocupado com alguma coisa. O meu olhar foi um olhar de um pai, que identifiquei no exato momento que era o que aquela criança estava buscando. Um pai. E naquela ocasião foi como se Deus falasse comigo, esse é seu filho. E peguei aquela criança no colo. E aqueles missionários iam ficar 5 dias ali apenas, né? E mais 5 dias não deu para resolver nada. Eu estava muito preocupado com a saúde dele, porque ele estava bem fragilizado. O hospital lá era muito precário, só tinha um médico local. Então quase todos os dias nós levávamos ele lá no hospital, né? Porque ele estava muito, muito fraco. E aí fui nos órgãos públicos, fui no Conselho Tutelar, fui no Ministério Público, né, no fórum, pedi para que fizesse alguma coisa. Mas como a cidade também não tinha nenhuma estrutura de acolhimento, né, do que fazer com essa criança, então foi onde eu solicitei a guarda para que eu pudesse levar para Brasília. Porque era urgente. Até o médico tinha feito um documento dizendo, olha, é urgente que tire ele daqui para que ele vá para um tratamento adequado, né? E aí sim foi. Depois de acho que uns 15 dias que eu fiquei lá, até o pessoal ficou 5 dias só, ficaram preocupados, porque como que eu iria sair de lá, né? Porque na ocasião era praticamente só táxi aéreo, né? E era muito caro, assim, coisa de 15, 20 mil reais para ir até Manaus, né? Então, eu falei, não, do jeito que Deus me trouxe nesse lugar, Ele vai me levar de volta. E assim aconteceu. Depois que o juiz me deu a guarda, tudo documentado, tudo certinho,
agora como é que a gente vai embora, né? E aí eu fui na prefeitura para ver, contar o caso lá, né? Conversei com uma assistente social e ela falou, olha, amanhã vai estar vindo um voo de Manaus para cá, então vocês vão nesse voo para Manaus. Falei, não, eu chegando em Manaus, depois me viro. E aí, só que no outro dia, eu arrumando as coisas para ir embora, ela me liga e fala, olha, não vai dar para ir não, porque o prefeito vai com a família dele para Manaus e não cabe vocês. Coisa de Brasil, né? Uhum. E assim, eu fiquei ali bem indignado com essa situação, mas não tinha o que fazer. E começamos ali a pedir a Deus mesmo que nos tirasse dali, que era urgente, que estava à beira da morte. E uns 2 dias depois, a gente consegue que um avião que estava sobrevoando ali, vou entrar para onde for. E de fato assim aconteceu. Esse avião ia para Rio Branco, no Acre. E entrei dentro e fui para Rio Branco e de lá para Brasília. Chegamos em Brasília, logo foi internado. Nós ficamos 2 meses com essa criança no hospital, internado, fez cirurgia, tratamento ali para minimizar, né, a situação que ele já tinha sofrido ali da desnutrição ali e tudo mais. Mas nos dias que eu estava para receber a alta, Douglas, existe uma perseguição muito grande, sabe? Uma perseguição que a gente pode identificar como uma perseguição espiritual em primeiro lugar, em relação a essas crianças. E depois uma perseguição religiosa, né? Uma perseguição contra aqueles que estão fazendo alguma coisa que de fato é relevante e está salvando vida entre esses povos. E ali no hospital, os funcionários queriam saber o caso, né? Obviamente, mas eu contava a história ali para os médicos e tudo mais, até que veio uma funcionária, uma assistente social, eu contei a história e ela ficou desconfiada dessa história, porque é uma história também bem difícil de acreditar, né? E aí ela achou que eu não tinha os documentos, alguma coisa assim, e acionou o Ministério Público, não sei o quê, e um juiz prendeu a gente lá no hospital no dia que ele estava para receber alta. E nós ficamos presos por mais uns 10 dias, e ele acabou pegando uma infecção hospitalar naquela ocasião depois, então teve que ficar tratando isso também, né? Até que a gente entrou na justiça também para derrubar essa decisão, porque não fazia o menor sentido, e assim aconteceu, né? Mas o fato é, eu não posso deixar de dizer que existe a mão poderosa de Deus sobre essas coisas que estão acontecendo. Que é independente, eu aqui não quero criminalizar de forma alguma os povos indígenas, porque como eu comecei contando sobre como a gente tratava há pouco tempo atrás os nossos deficientes, e a gente naturalizou isso, né, praticamente na nossa cultura, então eu não posso criminalizá-los também. Mas o fato é que existem situações onde essas crianças estão correndo risco de morte e estão morrendo. E nós, como sociedade, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós, como igreja, nós precisamos reagir diante dessas situações. E eu estou aqui hoje, justamente a minha intenção aqui, uma delas, é para que nós levantemos mais vozes. Porque Atini significa voz. Eu sou uma voz, você é uma voz para essas crianças que não têm voz. E nós precisamos que a sociedade se levante e seja voz. Para aqueles que não têm voz. Para aqueles que não têm voz. Hoje, quem está nos ouvindo, que gostaria de conhecer o trabalho, que gostaria de entrar em contato, de estar em contato, como é que faria? Vamos lá. Aproveitando, né?
falando sobre ser voz, nós temos um programa até de mantenedores, né, que são pessoas que nós chamamos de membro voz. Então, aqueles que querem contribuir, que querem fazer parte desse projeto, dessa missão, você pode entrar lá no site da Atini, que é www.atini.org.br. Legal. Vou deixar na descrição do vídeo aqui esse link. Isso. E lá tem, né, nós temos algumas opções lá que você pode se cadastrar como um membro voz. Okay. Com R$20 você pode fazer esse cadastro e a partir daí você receber informativo sobre o que está acontecendo, né, na missão. Ou 20, lá tem 3 opções de 20, 50 e R$100. Então você cadastra, você se torna uma voz que vai contribuir. Nós temos uma demanda muito grande lá com transporte, né? As crianças fazem tratamentos, fisioterapia, consulta, fonoaudiólogo, psicologia, são diversas áreas de tratamento e nós estamos principalmente com combustível, manutenção de veículo, sempre isso é uma demanda muito grande. Então, esses R$20 que, embora pareça pouco, eles custeiam, né, um combustível para chegar até uma consulta, uma criança chegar até uma consulta, coisa do tipo. Então, é muito importante para nós. Muito bom. Então, a gente vai deixar aqui na descrição o link para você poder entrar em contato. E é o que a gente sempre ouve, né? Tem algumas formas, né? Tem aqueles que estão indo, né? Tem aqueles que estão orando. Exato. E tem aqueles que estão contribuindo e juntando tudo isso, né? O Senhor vai colocando essa função na mão de cada um e a gente consegue dar voz a esses que não têm voz, né? Então, se você ouviu tudo isso e sente seu coração queimando em fazer algo, sabe? Em contribuir de alguma forma, quero que você aperte aqui até para você conhecer melhor esse trabalho, conhecer melhor tudo que eles estão fazendo e, quem sabe, também contribuir aí para essas vidas que estão sendo resgatadas, literalmente, né? Da morte ali. Meu amigo, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por esse tempo aqui. Né? Fui assim, muito impactado, muito inspirado por toda essa história, por todo esse testemunho. E até minha oração é que as pessoas que estão nos ouvindo sejam assim, realmente despertadas a fazer algo. A fazer algo. Né? E aí aqui, diretamente, aí esse projeto que você está falando, mas também que pessoas se despertem para fazer algo para aqueles que não têm voz ao seu redor. Né? Amém. Eu agradeço demais, é um prazer mesmo estar aqui hoje, né? Poder ser voz nesse sentido e clamar mesmo aí a Deus para que esse projeto ele possa se expandir mesmo, que outras crianças, outras famílias possam ter essa mesma oportunidade. Então essa é a nossa esperança mesmo, né? Que a gente possa reagir diante disso com amor, principalmente com a alteridade, que foi o princípio que eu coloquei aqui, né? Enxergar o outro a partir da sua cosmovisão, da sua ótica, né? E uma coisa que eu gostaria também que a gente possa sair desse momento entendendo é que tem uma frase de um antropólogo até brasileiro, ele vai dizer o seguinte: olha, no Brasil todos nós somos índios até quem não é. Até aquele que acha que não é, no caso, porque essa herança está em nós. Então, quando a gente está fazendo alguma coisa nessa direção, nós estamos fazendo por nós mesmos. Né? Somos nós somos os povos aqui. Todos os povos, nós todas as todos línguas. Os povos, todas as línguas. Todas as nações. Então, é a nossa família. E nós precisamos nos importar com o outro. Né? Por mais que, às vezes... tem uma mentalidade que nos diferencia eles e nós, né? Nós precisamos quebrar isso. E eu costumo, sabe, Douglas, sempre
pensar que nós somos doutrinados a pensar sobre o povo indígena no Brasil. E às vezes a gente pensa igual a gente pensa sobre uma tartaruga em extinção, uma arara. Ai, que lindo, deve ser preservado lá no mato, né? Até é muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem, eu fui numa aldeia, eu fui num lugar, mas lá não, aquele pessoal lá já não é índio mais não, eles estão usando roupa, eles estão dirigindo carro, estão usando celular. A pergunta que eu faço, não pode? Por que não pode? Ou seja, nós temos uma mentalidade que foi criada, uma doutrina que faz a gente pensar em um distanciamento entre eles. E a gente precisa encurtar isso. A gente precisa ter essa proximidade, a gente precisa ser próximo dessas pessoas. É como o texto lá que Jesus conta aquela história do homem que estava a caminho e foi golpeado, machucado, porque alguém perguntou quem é o meu próximo, e no final ele fala quem foi o próximo daquele homem? Foi o samaritano, ou seja, ele reverte a situação, não é quem é meu próximo, é nós somos próximos de quem? Né? Nós somos próximos de quem? E então nós precisamos ser próximos desse povo. Glória a Deus. Amém? Obrigado. Eu agradeço. Obrigado, Reginaldo. Deus abençoe, continue abençoando, dando sabedoria e revelação no trabalho que vocês estão fazendo. Obrigado você que ficou aqui ouvindo, assistindo. E como eu disse no começo, cara, pega esse link, espalha para muita gente, nos grupos aí da igreja, para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo e saírem impactadas aqui. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Tô aqui para agradecer você que tá sempre aqui com a gente no podcast Jesus Copy. Eu espero que você tenha sido abençoado pelo nosso canal e eu queria te fazer um pedido. Será que você poderia se inscrever aqui no canal? A gente pega às vezes as estatísticas, a gente sempre vê que tem um grupo muito grande de pessoas que assiste, mas não é inscrito. Quando você se inscreve, é uma forma gratuita de você dizer, isso aqui é relevante e nos ajudar a alcançar mais pessoas. É uma forma maravilhosa de agradecer se você é abençoado pelo movimento Jesus Copy. Agora, tem mais uma forma de você poder abençoar tudo que está acontecendo aqui, é se tornando um membro aqui do canal Jesus Copy, se tornando um Jesus Copies, né? E você pode, então, ser membro, você vai estar contribuindo financeiramente para toda a equipe que está por trás aqui trabalhando, produzindo conteúdo para mais pessoas se parecerem com Jesus. Então, se você pode fazer isso, vai estar abençoando muito o movimento Jesus Copy. Então tá aqui, é só você clicar e se tornar um membro do nosso canal Jesus Copy. Deus abençoe você.